E assim, galera, a revolta dos São Paulinos, hein? Os caras estão mordidos. Parece que eles perderam o Guardiola. Essa é a sensação que os caras passam, tá? Porque, olha aqui, ó. O mesmo Dorival Júnior que deixou o São Paulo na mão para comandar a seleção brasileira é o mesmo que acabou de fechar com o Corinthians. E eu considerava o Dorival Júnior como um ídolo da instituição São Paulo Futebol Clube. Mas hoje esse cara não significa mais nada para nenhum torcedor de São Paulo. Caraca, os caras estão com muita raiva do cara tá vindo aqui pro Corinthians, galera. Você não tem noção, cara. Não tem noção. Galera, vamos lá. Vamos ver o que o Luiz Garbi falou. Porque assim, os torcedores de São Paulo estão revoltados, né? Vamos ver o que o Luiz Garbi falou lá da Band, do Jogo Aberto, sobre essa saída do Dorival pro Corinthians. Os caras estão mordidos. Dorival pode estar indo pro Corinthians. Galera, o roteiro que eu falei no último vídeo, aí ó, o roteiro tá na nossa cara, cara. Na nossa cara. E qual foi o roteiro que eu falei? Eu falei no último vídeo assim, tá na cara o que vai acontecer. O São Paulo vai acabar sem Zubeldia e sem Dorival naquela luta louca pro treinador. Tá na cara, cara. Sabe por quê? Porque a diretoria não tem convicção no que estão fazendo. Não tem convicção no que estão fazendo. O senhor Belmonte deu uma entrevista ridícula, na minha opinião, antes do jogo São Paulo e Cruzeiro, falando que o Zubeldia vai descer aqui no próximo domingo como treinador do São Paulo no jogo contra o Santos. Como diretor de futebol de São Paulo, dá uma declaração daquela, faltando uma semana pro jogo, e o São Paulo vai perder o Dorival pro Corinthians, tá? Vai perder? Vai perder não. Basicamente já perdeu o Dorival pro Corinthians, tá? O Dorival já tá palavrado, só esperou a saída do Ramon Dias. O Dorival, ele é muito ético, tá, nessa questão. Então, ele esperou o Corinthians mandar embora o Ramon Dias para poder seguir negociando com o Corinthians. Se ele mandasse o Ramon Dias embora, ele negociaria com o Corinthians. E ele tem esse desejo de treinar o Corinthians. Então, o que aconteceu? O Corinthians agiu rápido, mandou o Ramon Dias embora, tá? E ele já ele tá palavrado com o Corinthians já para ser o novo treinador. Dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo aqui, ele já foi anunciado, o Dorival Júnior, tá? Como treinador do Corinthians. E os São Paulinos estão mordidos. Vamos ver aqui mais um vídeo aqui. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito nisso, mano. Eu acabei de postar um vídeo falando que o Dorival não iria pro Corinthians porque ele já tem um acordo verbal com o São Paulo. E olha a notícia que saiu agora, ó. Exclusivo. Corinthians decide trocar Ramon Dias por Dorival. Meu Deus do céu. Ô Dorival, você é moleque, hein? Você é moleque, cara. Papo reto, você é moleque, poxa. E assim, galera, o São Paulo, né, a galera, os jornalistas aí, setoristas do São Paulo, comunicaram que não deu certo a negociação com o Dorival, porque o Dorival pediu muito. Mas, cara, lorota. E a torcida do São Paulo tá mordida, olha isso aqui, ó. Já foi atrás do Dorival, então vai atrás de outro. Aí colocou aqui o outro aqui embaixo, o Castlevania. Desculpa de merda, o Corinthians tem uma dívida que é quase o triplo que o São Paulo e conseguiram atender a pedida e conseguiram atender a pedida do Dorival. Só tem incompetente no São Paulo, os caras estão mordidos. Mentirada, pra que querer justificar? Nem foram atrás do cara. Duvido mesmo que seja isso, o Corinthians tá tão ferrado quanto a gente. O São Paulo deve 1 bilhão de dívida. O Corinthians pera 2,4 bi, né? Um pouco mais que o dobro do São Paulo. Mas São Paulo também tá numa situação complicadíssima, tá? São Paulo tá numa situação desesperadora. Cara, e aqui, ó. O Dorival fez esses pedidos justamente para não ser contratado. Diretoria de merda. Vamos se contentar com o Diniz sendo o nosso futuro técnico. E assim, é o que vai sobrando no mercado, né? O Diniz também tá disponível aí. O Zubeldia pode cair lá no São Paulo. E sim, a galera ficou desesperada porque pensar que o Dorival vai treinar o Corinthians e não São Paulo, isso deixa os caras assustados, tá? E os números do Dorival Júnior, a gente vai conferir agora, porque tem uma galera que não gostaria do Dorival no Corinthians aqui, né? Alguns torcedores corintianos. Mas vamos lá. O Corinthians tem acerto verbal com o ex-treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. Clubes mais seleção, desde 2022, tá? Vamos lá, os números do Dorival Júnior. 126 jogos, tendo 65 vitórias, 30 empates, 31 derrotas, 200 gols marcados, 125 gols sofridos. Nesse resultado aí, ele teve 3 títulos. Bom, o Dorival Júnior teve mais que o dobro de vitórias, né? Teve 31 derrotas, mais que o dobro de vitórias, com 65, o dobro da derrota, né? 30 empates. Cara, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. 3 títulos com esses números aqui, vocês acham realmente pouco? Agora a gente vai olhar o mercado brasileiro de técnicos brasileiros. Qual que é melhor que o Dorival Júnior aqui? Dorival Júnior papou título nesses últimos anos. Aí eu te pergunto, qual é o melhor treinador brasileiro hoje que está disponível no mercado
Qual é melhor do que o Dorival Júnior? Me respondam na sinceridade, galera. Se você não for clubista, né? Se você não for clubista, cara, você vai falar que é o Dorival. Se você for clubista, tenho certeza que você vai falar o Tite. É o Tite. Mas o Tite ganhou o quê? Ah, o Jordan, ele não ganhou porque ele estava dirigindo a seleção. Beleza, ele assumiu o Flamengo. Com um time, cara, pronto do Flamengo, timaço. Aí eu te pergunto, o que o Tite fez no Flamengo com o timaço que tinha lá? Se o Tite viesse pro Corinthians, cara, eu ia perdoar se ele viesse. Não tem jeito, eu ia perdoar. A gente tem aquela nostalgia daquele Tite, enfim, eu ia perdoar o que ele fez. Apesar de não acreditar que seja um momento bom de Tite voltar pro Corinthians, mas eu iria perdoar, tá? E eu iria torcer pra ele fazer um bom trabalho. Mas não é o caso, é o Dorival. E eu vou torcer pro Dorival fazer um bom trabalho. E ele, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores técnicos que tem hoje. Pra poder assumir o Corinthians, tá? Pra poder assumir o Corinthians. E aí o Marco Belo, ele disse o seguinte na rede social dele, que ele postou, tá? O Memphis Depay disse ontem que muitas coisas foram prometidas pra ele antes de assinar o contrato, que a gente já tá mudando o assunto, tá, galera? Como, por exemplo, um time forte, experiente, e a renovação de seu contrato com o Corinthians também depende do clube cumprir com esses acordos. Ou seja, o Memphis basicamente quer um time competitivo. Eu só não sei se o Memphis tem noção de onde o Corinthians se encontra, como se encontra e as dívidas que o Corinthians possui. Porque na entrevista coletiva de quando ele chegou ao Corinthians de apresentação, ele falou que sabia muito bem aonde ele estava chegando, o clube que ele estava vindo e a situação que o clube se encontrava. Eu acredito que financeiramente falando, né, ele saiba também a situação do Corinthians. Então sim, ele espera um time competitivo. Quem prometeu isso? Com certeza, Augusto Melo, a galerinha do financeiro prometeu um time forte pro Memphis. O Corinthians precisa cumprir isso. O Corinthians não tem um timaço forte hoje, tá? Então, basicamente, o Memphis está dizendo aqui que a renovação dele vai depender se o Corinthians vai ter um elenco qualificado para disputar títulos. Do contrário, ele puxa o carro e vai embora. É isso que ele está querendo dizer, né? Basicamente. É isso, galera, que está querendo dizer. E o Dorival, e referente ao Dorival, o Dorival assumindo o Corinthians, ele já pega o Corinthians aqui, ó. Provavelmente contra o Racing, tá, galera? Assiste o jogo do Sport no sábado, contra o Sport, o Corinthians, e assume contra o Racing. Essa seria a ideia, tá? Do Dorival chegar ao Corinthians e assumir contra o Racing. Será que ele vai entregar a Copa Sul-Americana? Né? Igual o Ramon Dias estava fazendo? Não sei. Eu acredito que não. E aí o Corinthians vai ter uma aprovação contra o Flamengo. E é um teste aqui pro Dorival. Claro, se perder, não acabou tudo e não é fora do Dorival. Porque o cara acabou de chegar, não tem como. Mas assim, a postura do Corinthians precisa ser uma boa postura dentro de campo. Isso é fato. Isso precisa acontecer, tá? É uma postura diferente que o Corinthians precisa ter dentro de campo, beleza? Vamos ver aí o que o Dorival vai fazer aí nesses jogos que ele vai assumir o Corinthians, tá? E outra notícia, galera. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CRND, aprovou o plano do Corinthians para quitar mais de 76 milhões em dívidas com clubes e jogadores. O valor final será maior devido à correção pela inflação e processos ainda indefinidos. Inicialmente, o clube queria pagar em 8 anos, mas a CNRD reduziu o prazo para 6 anos, com as parcelas trimestrais. O Cuiabá, com 18 milhões a receber, é o maior credor da lista. Os valores mínimos das parcelas aumentam ao longo do tempo, começando em 150 mil e chegando a 1,5 milhões, tá? Nos últimos trimestres. De cada pagamento, 80% vai para o credor principal e 20% para honorários advocatícios. Boa notícia para a torcida do Corinthians e para o clube. Porque assim o Corinthians vai iniciando o seu plano de pagamento das dívidas e dá pelo menos um pouquinho da aliviada que precisa, tá? Que precisa, porque o Corinthians tá cheio de dívidas. E se não tiver pessoas competentes que realmente cuidem do clube, eu já falei 500 vezes aqui pra vocês. Vai chegar uma hora que a SAF vai bater na nossa porta e não vai ser uma escolha, vai ser necessidade aceitar uma SAF, porque a gente, infelizmente, acaba tendo incompetentes à frente do clube que não resolvem os problemas do clube. E aí a SAF vai acabar se tornando uma necessidade em um futuro próximo. É o que eu quero? Óbvio que não. Mas vai ser a solução se não tivermos pessoas profissionais à frente do Corinthians, beleza? Galera, deixa seu like e a gente vai voltar na próxima com mais notícias e informação do Corinthians. Até mais, grande abraço e vai Corinthians!